Bom, gente, então vamos tentar fazer um apanhado em relação à alimentação, né? A gente sabe que talvez seja uma das situações mais difíceis, que é colocar o que a gente sabe em prática no dia a dia em relação à alimentação, para que a gente consiga tanto boas glicemias, quanto auxílio de nutrientes que também ajudam no fortalecimento da imunidade. A gente não está falando doses além do recomendado, a gente está falando de uma alimentação equilibrada, porque a gente já sabe, inclusive, que nos alimentos, a biodisponibilidade desses nutrientes, ele é muito maior do que quando a gente usa um comprimido ou uma cápsula, tá? Mas há muito tempo a gente já não fala só de alimentação, só de ingestão de alimentos. A gente fala de um comportamento de saúde. É aquele indivíduo que tenta, na medida do possível, controlar o estresse. É aquela situação de privação do sono, que também vai interferir na resposta imunológica. É um processo de má absorção ou má digestão de nutrientes, essas intolerâncias diversas ou síndromes desabsortivas. Então, a gente precisa de um quadro clínico que favoreça a absorção de nutrientes que são importantes para o processo de funcionamento do corpo como um todo. É lógico que a gente tem nutrientes que são mais específicos. Muitos deles, aliás, a gente está falando agora, só para fazer uma diferença, de micronutrientes, tá? A gente tem os macronutrientes, que é carboidrato, que é o nosso calo, não vou falar vilão, porque a gente sai do que é correto, mas a gente tem o carboidrato, a gente tem a proteína e a gordura, que são os macronutrientes, aquele nutriente que a gente precisa em maior quantidade, são fontes de energia e tem outras funções específicas. Mas quando a gente fala de micronutrientes, são nutrientes que normalmente a quantidade deles é pequena. Embora eles sejam tão importantes quanto os outros, talvez até mais, não dá nem para escalonar aqui, mas eles são catalisadores, ou eles fazem parte desses processos metabólicos, dessas reações enzimáticas, para a liberação de citoquinas e etc. O funcionamento de células T, todo o processo imunológico como um todo. Então, eu poderia citar alguns nutrientes aqui. Embora, friso, é importante que a gente entenda que a gente não está falando de agora eu vou correr para comer alimentos fontes de vitamina C, porque eu preciso de muita vitamina C. A gente precisa de uma alimentação equilibrada, que à medida que eu vou falando, vocês vão perceber que muitos desses nutrientes favorecem ou não a absorção de um do outro. Então, a gente tem o equilíbrio, é o segredo de todas as coisas. Então, vamos falar de vitamina C rapidinho, não vou entrar em muitos detalhes, mas só porque aqui tá, a gente mais fala ultimamente a vitamina C, todo mundo correndo para usar cápsulas de vitamina C efervescente de 1, 2, não sei quantos gramas. Então, assim, a gente precisa entender que fonte de vitamina C são frutas. Eu diria todas as frutas. Se a gente quer facilitar, vamos para as cítricas, né, que não tem erro. Foi azedinha, tem bastante vitamina C. Embora o pimentão seja fonte de vitamina C, goiaba seja fonte de vitamina C. Mas assim, frutas. Se a gente consegue consumir frutas, é a melhor forma de absorver. Lembra que a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel. Então, não é uma vitamina que traria, entre aspas, risco se a gente consumir ela em quantidade maior, embora não seja necessário. A gente sabe que o consumo de vitamina C de, mais de 1 grama, ela já não é absorvido. Aliás, até nem é necessário que seja de 1 grama. E eu me lembro que na minha época de faculdade, tinha um professor que dizia que se a gente quisesse absorver de fato toda a vitamina C, a gente tinha que subir no pé da fruta e comer ela ainda presa. A gente sabe que a fruta e os alimentos, eles perdem um pouco dos nutrientes, a gente deve evitar, tentar comer o mais in natura possível, mas entre uma fruta e uma medicação, não que a medicação não seja necessária em algumas situações, a gente tem que priorizar ainda mais a fruta. Uma outra vitamina, que na verdade é um mineral, que é o ferro, é um outro bastante importante nesse processo todo. Ele mexe nessas reações metabólicas todas das células T, o funcionamento delas, e a gente consegue encontrar ferro em carne. Embora eu fale, assim, quando a gente fala ferro, coisinha da vovó, né? A gente sempre lembra de feijão, beterraba. Tem, é lógico que tem. Só que o ferro desses vegetais, ele é um ferro não N. Então, ele não é muito bem absorvido quanto o ferro das carnes, dos alimentos de origem animal. Lógico que a gente consegue absorver, quando a gente fala do feijão, a gente absorve sim, quando a gente associa a vitamina C. Olha que lindo, né? É como se eu falasse assim, eu preciso comer o feijão, mas eu preciso comer uma laranja de sobremesa, porque eu vou ter a máxima absorção, tanto da vitamina C da laranja e outros nutrientes também, que a laranja não tem só vitamina C, mas também do ferro do feijão. Então, mais uma vez, remete à ideia do equilíbrio e não necessariamente de suplementação de nenhuma delas, tá bom? Vegetais verdes escuros também são uma fonte importante de ferro, que a gente tem que priorizar, né? Que a gente termina que não consome como deveria na alimentação. Outra coisa é o zinco. Zinco é um mineral também muito importante. Ele está presente nos feijões, em cereais integrais e principalmente nas castanhas. A gente precisa ter o hábito de comer oleaginosas, qualquer uma delas.
Castanha do Pará, ou conhecida como castanha do Brasil, ou castanha do Pará, castanha de caju, nozes, avelã, macadâmia. A gente tem infinidade ao longo de todas as regiões do Brasil, a gente vai ter uma que se destaca mais. Então, desde que a alimentação da gente seja rica dessas castanhas, a gente já está garantindo um aporte de zinco aí. Bastariam 2 castanhas de Pará por dia, então não é uma coisa que você precisa comer demais para garantir. É um elemento traço, a gente chama de elemento traço. Aqui a gente não precisa de grandes quantidades. Frutos do mar também, a gente que mora aqui na região litorânea tem bastante fruto do mar, a gente já está garantindo o aporte de zinco. Vitamina A, que é o beta-caroteno, que a gente encontra em vegetais alaranjados, é aquele famoso que a gente conhece, né? Abóbora, mamão, cenoura, então são ricos em beta-caroteno, que também é uma vitamina muito importante, que se converte em vitamina A para o funcionamento. A gente teria vitamina B6, vitamina B12, que a gente encontra em ovos, em carnes. Então percebam que quando eu me alimento bem, do selênio também, que é importante nas castanhas, quando eu me alimento de forma equilibrada, eu consigo ter o aporte necessário de todos os nutrientes que eu preciso. Então, vamos pensar aqui grosseiramente. Eu como uma fruta no café da manhã. Vamos pensar no almoço. Se eu como uma fruta de sobremesa, eu estou garantindo a vitamina C. Se eu como uma carne, eu estou garantindo o zinco. Se eu como feijão, estou garantindo o ferro e a absorção dele aumenta com a vitamina C de sobremesa. Então, o equilíbrio é a palavra prioritária nesse momento, tá? Vitamina D, que é a bola da vez, né? Acho que nem tanto mais a vitamina C já foi. Vitamina D também, a gente reforça que não é. Eu até comentei com Carol de tarde, Carol, nada muda, né? Por enquanto, nada. Então, a gente não tem evidência nenhuma de que suplementação, além do normal de vitamina D, justifique e melhora o fortalecimento imunológico, ou, enfim, nenhuma outra coisa. A gente só precisa manter os níveis normais e tomar sol. A gente sabe que é uma recomendação médica já há bastante tempo. Eu só queria falar 2 outras coisas que são importantes. A gente precisa pensar no equilíbrio da nossa flora intestinal. Nosso intestino é a porta de entrada de uma série de coisas para o nosso corpo. Então, muita gente já deve ter ouvido falar de disbiose, que nada mais é do que a alteração da concentração de bactérias benéficas e maléficas do nosso intestino. Então, quanto mais bactérias benéficas eu tenho no intestino, maior aquele ambiente favorável à absorção de nutriências boas, diminuição de produção de toxinas e uma série de outras coisas. E aí as fibras exercem um papel importante, né? A gente pode falar, por exemplo, do amido resistente presente na farinha de banana ou na biomassa. Não estou falando para a gente se entupir dessas coisas, até porque quando a gente fala de fibra, a gente fala de substância antinutricional. Então, quando eu como demais, eu diminuo a absorção de outros micronutrientes. Mais uma vez, a palavra em voga é equilíbrio. Eu podia falar da inulina, do chuchu, podia falar do alho, da cebola, que são substâncias importantes. Porque o que são eles? São pré-bióticos. É o alimento para a bactéria boa. Então, se eu consumo a bactéria boa, que seria o probiótico, que eu posso encontrar em iogurtes, em leite fermentado, suplementos em algumas situações que sejam necessários, que são aqueles sachêzinhos ou até cápsulas que a gente ingere, é a própria bactéria para povoar o meu intestino. Então, quando eu faço a ingestão dessa bactéria e também do alimento para ela, que na verdade é o alimento para nós, que também é importante para ela, eu favoreço a colonização dela naquele processo. Então, isso me permite também uma possibilidade de melhora inflamatória, porque o intestino que trabalha intensamente como barreira de entrada de uma série de substâncias para o nosso corpo. Então, eu acho que se a gente pensa no equilíbrio alimentar, na qualidade de todos os alimentos, de uma alimentação simples, sem muita frescura, eu sei que a gente está com dificuldade de abastecimento, não da oferta de alimento, mas essa coisa de sair para abastecer a geladeira, o hortifruti, que a gente tem que fazer toda semana. Então, acho que tem que ser feito um trabalho direitinho na casa, para que as pessoas saiam programadamente. Você não vai ser, esqueci a banana. E agora eu vou sair para comprar o chuchu. Então, faz a listinha, sai programado para comprar o que precisa comprar e tenta manter, na medida do possível, a alimentação equilibrada. A falta de exercício atrapalha bastante, eu sei, mas a gente vai dando um jeitinho, pedindo a Deus que muito em breve isso passe e a gente consiga já voltar à vida normal, não é verdade?